conversar com o presidente do PSDB no Recife, o vereador André Regis. André, há quem diga, e talvez até isso seja um pouco de exagero, mas que a Operação Lava Jato estaria promovendo o que o Congresso Nacional não conseguiu, que é uma reforma política no país. Você concorda com essa linha de raciocínio? Eu acho que ainda é muito cedo para dizer isso. Eu posso dizer categoricamente que a Operação Lava Jato mudou profundamente a história política do Brasil, principalmente dos seus impactos, notadamente sobre o Partido dos Trabalhadores e sobre Dilma Rousseff, que sofreu o impeachment. No entanto, sobre o sistema político, eu acredito que ainda é muito cedo para que a gente possa ter a verdadeira dimensão do alcance da Lava Jato. Inclusive tem um aspecto interessante, né, nesse panorama que a gente está vivendo hoje no Brasil, é que a Operação Lava Jato ela atinge muitos políticos individualmente, mas os partidos políticos eles não estão sofrendo nenhum efeito da Operação Lava Jato, continuam atuando como se nada existisse. Nós vivemos uma crise de representação que envolve os políticos, a incapacidade dos políticos de fato representarem a grande maioria da população, a forma como os políticos são eleitos para o Congresso Nacional, há um distanciamento muito grande da opinião pública, e isso tudo viabilizado por uma estrutura eleitoral e partidária arcaica, que precisa ser superada. Mas, por outro lado, os partidos políticos como constituem ainda uma peça essencial à governabilidade. Com tudo o que aconteceu na Lava Jato, você ainda tem, por exemplo, o presidente Michel Temer na necessidade de contemplar partidos políticos para a formação de um governo, caso contrário ele não obtém a maioria no Congresso Nacional. Então, Exatamente. nesse sentido, não é possível, não é de se esperar que o próprio sistema político ele cause algum tipo de impacto sobre os partidos. O que a gente deveria esperar é que o Poder Judiciário, a partir da Lava Jato, fosse para a punição agora dos partidos em si. Porque se puniram as empresas, se puniram políticos, agora é preciso punir também partidos, inclusive com a possibilidade da perda do registro. Condutas partidárias Porque inadequadas. alguns partidos são verdadeiras organizações criminosas e que causaram sérios impactos, como por exemplo o Petrolão, que todos nós hoje temos a real dimensão em detalhes do que aconteceu, acabando com a nossa principal estatal, a Petrobras. Aliás, o excesso de partidos políticos no Brasil é uma coisa que muito ligada a uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal lá em 1997 ou 96, salvo engano meu, você sabe disso, como professor de Direito Constitucional, e que o Supremo Tribunal ele derruba a cláusula de barreiras que criava dificuldades para a formação de novos partidos e aí abriu a porteira. Esse é um tema importante, o da necessidade da gente limitar a quantidade de partidos. Não dá para a gente ter um sistema governável de forma correta, eficaz, com mais de 30 partidos, no Congresso Nacional, inclusive. O que aconteceu é que, lá atrás, ainda na década de 90, no início da década de 90, algumas reformas foram implementadas no sistema político. E a lei dos partidos políticos, que é a lei 9096/95, criou a chamada cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira, que só viria a se tornar A se aplicar. só seria aplicada, só entraria em vigor a partir da eleição de 2006. Perfeito. O sistema teve 10 anos para se adequar. Se adequou. Depois da eleição de 2006, vários partidos que não conseguiram passar pela barreira dos 5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, esses partidos iniciaram um processo de fusão, como foi o caso do PP, como foi o caso do PPS, o caso do PMN. Isso. Haveria um enxugamento, o que resultaria em algo em torno de 7, 8 partidos, que seria
algo suportável. Como era nos anos 50, 60 no E Brasil. que o sistema poderia ser administrado dessa forma. Sendo que o PCdoB e o PSC entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, na verdade foram duas, e o Supremo Tribunal Federal, numa relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, entendeu que a cláusula de barreira, vindo por uma lei infraconstitucional, feria a Constituição, que assegura a pluralidade. Veja, o sistema político visualizou que estava em curso uma fragmentação que levaria a uma degeneração do sistema político. E o Supremo não enxergou dessa forma. O Supremo julgou de uma forma, sobre uma ótica estritamente sobre a lógica de que democracia representa pluralidade e pluralidade é quantidade. O Supremo julgou inconstitucional a lei, caiu a cláusula de barreira, a eleição de 2007, a de 2006 não produziu efeitos nem em 2007, nem em adiante, e o que era visível que iria acontecer, previsível que iria acontecer em 96, de fato aconteceu. Agora, hoje, essa hiperfragmentação no Congresso Nacional, ela, que se tornou realidade, gera um problema, porque a lei foi considerada inconstitucional, o Supremo não pode revê-la, exceto se suponhamos o caso hipotético que houvesse uma provocação agora via uma ação declaratória de constitucionalidade. Perfeito. De um dispositivo já declarado inconstitucional. O Supremo não admite isso, porque o Supremo entende que a partir do momento que ele julga uma ADIM, ele inviabiliza uma ADC e vice-versa, porque a questão do que é constitucional é porque não é inconstitucional e vice-versa. Então, o Supremo dificilmente ele vai ter capacidade de rever, ele não tem mais instrumentos para rever a decisão equivocada que tomou lá atrás. Por outro lado, o sistema político não tem hoje a perspectiva de que os partidos políticos, agora amparados por amplos recursos de um fundo partidário que não para de crescer, tempo na televisão, tempo no rádio, tudo isso faz com que partidos políticos constituam não um veículo de difusão de ideias, mas a maior parte dos partidos políticos constituem negócios, e negócios destinados a enriquecimento, muitas vezes ilícito, de pessoas que aprenderam e que dominam a máquina partidária para atacar o sistema Surgiram os donos político. Dos partidos? Então, isso é algo que nos deixa com uma preocupação muito grande e com a pergunta que a gente deve necessariamente fazer. Será que esse sistema ele é autorreformável da forma como se encontra? Uma possibilidade que a gente poderia pensar seria fazer uma reforma política com uma grande influência de um presidente da República com ampla legitimidade. Perfeito. E que ele impusesse essas perdas para os pequenos partidos para o futuro, sendo que dessa vez não mais via uma lei infraconstitucional, mas sim via uma emenda à Constituição. Então o sistema ganharia legitimidade, mas hoje nós temos um presidente extremamente fragilizado, inclusive ele é interino, inclusive ele pode a qualquer momento perder o cargo, ou porque não terá os 54 votos no Senado, ou até mesmo por um julgamento no TSE, em decorrência ainda da eleição de 2014. Mas o fato é que o sistema político ele está em crise, a Lava Jato constitui uma grande esperança de que dessa crise possa resultar numa alteração profunda que aumente a legitimidade e a capacidade de governabilidade. Conversamos com o vereador André Regis, que é presidente do PSDB no Recife. Até a próxima, então. Obrigado.